Lucas 1, 26 a 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque, para Deus, nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Se Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos, conforme lemos na carta de Tiago 4, 6, também na primeira carta de Pedro 5, 5, se Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, então a melhor coisa que podemos receber de Deus é Ele dar-nos humildade. A humildade não tanto algo que conseguimos ter por nós mesmos, como aquilo que Deus faz para nos humilhar. Diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 27 e 28, e também na carta de Tiago 2, 5, que Deus escolheu as coisas fracas e pobres deste mundo para confundir as fortes e ricas aos olhos humanos. O anjo Gabriel, o anjo glorioso de Deus, foi enviado a um lugar chamado pelos judeus da Galileia dos gentios. E este anjo foi lá para dar a maior notícia de todos os tempos e dar essa novidade, essa boa notícia, a uma jovenzinha chamada Maria. Esta jovem que morava numa das povoações mais insignificantes da Galileia. Nem sequer era Cafarnaum. Era uma povoação insignificante chamada Nazaré. Maria era alguém humilde. É alguém com quem podemos aprender o que é humildade. Se quisermos confrontar o que está no nosso coração, o que queremos da vida, com Maria. Se quisermos confrontar isso com Maria. Maria recebeu graça, como o anjo lhe disse: Salve, agraciada. Maria recebeu graça porque Deus dá graça aos humildes, conforme lemos em Tiago e em Pedro. Maria não é alguém que dá graça. Ela, ao ser chamada agraciada, é alguém que recebeu graça e, por isso, pode ser exemplo para todos os que estão muito interessados em receber a graça de Deus. Como Noé, por exemplo, no Velho Testamento, e tantos outros que acharam graça aos olhos de Deus. Acharam graça porque procuravam essa graça de Deus e não porque procuravam de Deus a recompensa ou o pagamento das suas boas obras. Mas o que é que podemos ver em Maria que nos aponta para a sua humildade? Maria não estava preocupada com ela mesma. Não estava focada em si mesma. Apesar de ser uma jovem sem grande importância, num lugar pouco importante, Maria estava provavelmente a tratar das lides domésticas, sem qualquer expectativa que lhe aparecesse um anjo, alguma coisa tão gloriosa e grandiosa como aquilo que lhe aconteceu. Mas podemos reparar que Lucas não diz que Maria ficou impressionada com o aparecimento do anjo, embora saibamos que por cerca de 400 anos não tinha havido manifestações sobrenaturais nem profecias em Israel. Maria não ficou perturbada com o aparecimento do anjo. Vendo ela, turbou-se muito, não com o aparecimento do anjo, mas com aquelas palavras, com aquilo que o anjo lhe disse. Ou seja, ela ficou turbada por ser agraciada. Humildade é ficar espantado com a graça de Deus sobre nós. Isso só vai acontecer se não acharmos que somos agraciados, que recebemos a graça de Deus
fruto da nossa bondade, das nossas orações, jejuns, obediência a Deus, enfim, do preço que pagamos. Se acharmos que Deus tem que nos abençoar porque fizemos tudo isso, não vamos ficar espantados como Maria por recebermos a graça de Deus. Embora possamos imaginar que qualquer mulher fiel a Deus no Velho Testamento pudesse esperar um dia ser a mãe do Messias, crendo na promessa que Deus tinha feito logo no início em Gênesis 3,15, Maria não estava à espera que isso lhe acontecesse a ela, no sentido que olhava para si mesma e achava que tinha orado, jejuado, madrugado para receber essa bênção, receber esse avivamento, e agora Deus não tinha como não vir sobre ela com poder. Maria não pensava muito em si mesma. Não estava preocupada em ser alguém importante. Não estava preocupada em ser alguém relevante, em ter relevância. Mas podemos ver também em Maria algo que nos aponta para a sua humildade, que é que Maria não estava encantada com ela mesma. Pois quando o anjo lhe disse que ela ia ter um filho, que daria à luz um filho, ao qual poria o nome de Jesus, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E o anjo disse que seria grande o seu filho, será chamado Filho do Altíssimo. Ele ia herdar o trono de Davi, seu pai, e ia reinar eternamente na casa de Jacó. O seu reino não teria fim. Quando o anjo disse tudo isto a Maria, Maria não pensou que teria que rapidamente, para que a vontade de Deus se cumprisse nela, fosse feita na sua vida, ela tinha que rapidamente casar com José, pois estava desposada com ele. Maria não pensou isso. Para que Deus pudesse cumprir a sua promessa, ela tinha de casar imediatamente. Maria não pensou que, ao ter esta tão grande revelação, agora era só colocar em prática o que Deus lhe disse. Maria não pensou assim, como muitos de nós pensamos, que por entender o que Deus quer de nós, tudo o que temos que fazer é organizar-nos, planearmos, definirmos, fazermos, pois já temos a revelação. Nós fazemos isso porque estamos encantados connosco mesmos. Achamos que somos capazes de fazer a obra de Deus. A verdade é que se Maria enverdasse por esse caminho de casar com José, de colocar em prática a revelação que Deus lhe deu, o resultado aparentemente seria o mesmo, um bebé. Mas com toda a certeza não seria o bebé que Deus tinha planeado. Não seria Jesus. Não seria a obra de Deus. Humildade é não estar encantados connosco mesmos. Humildade é não saber como é que Deus nos pode usar, sendo nós quem somos, mas ao mesmo tempo crer que para Deus nada é impossível. Pois como Jesus disse em João 6, 28 e 29, tudo o que temos que fazer para realizar as obras de Deus é crer naquele que Ele enviou. Mas ainda o que podemos ver em Maria que nos aponta para a humildade é que Maria não se exaltava a ela mesma. Antes se submeteu à vontade do Senhor. Pois ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria sabia que estar grávida antes de ter casado com José seria um perigo para ela. Colocaria em causa a sua reputação e em risco a sua própria vida. No entanto, ela não quis ter o controle, não quis ter a última palavra no destino da sua vida. Antes, colocou a sua vida inteiramente nas mãos daquele que controla todas as coisas, aquele que tem um destino definido para nós. Exaltarmos-nos a nós mesmos é achar que o destino da nossa vida está nas nossas mãos. E pior ainda, achar que podemos traçar o destino dos outros. Queremos ter poder, controle, decisão sobre a vida dos outros. Maria foi escolhida para dar à luz aquele que seria o mais humilde de todos os homens em toda a terra. Aquele que é o ser mais poderoso de todo o universo, mas que se humilhou, fazendo-se homem, obedecendo ao Pai em todas as coisas, vivendo uma vida como deveria ser a vida de qualquer ser humano, em comunhão, em dependência total e em total satisfação no Deus vivo, no nosso Criador. E Jesus fez tudo isto, não porque Ele necessitasse de provar nada, mas por puro amor. Amor ao Pai e amor a nós. Pois Jesus queria nos ter, éramos nós que lhe faltávamos. Para isso, Ele dispôs-se a viver uma vida que nós nunca vivemos ou viveríamos. E morrer a morte que todos nós morreremos, ou melhor, teríamos de morrer, se Ele não se entregasse em nosso lugar, para que possamos apresentar diante de Deus a vida perfeita
que Jesus viveu em nosso lugar. Apresentarmos essa vida diante de Deus como se fosse a nossa vida, embora não seja, pois Ele sofreu o castigo, a ira do Pai sobre Ele, como se os pecados pelos quais Ele foi castigado fossem os dele, embora não fossem. Só quando vemos, quando descortinamos um pouco da verdade do Natal, porque é que Deus é connosco, Emanuel, porque é que Jesus nasceu e morreu, ressuscitou, é Senhor de todas as coisas e vai voltar em breve para tornar este seu reino visível e efetivo em todo o mundo. Só quando vemos isso podemos nos transformar por essa renovação do entendimento e sermos como Maria, humildes. Ser humilde é, em primeiro lugar, preocupar-nos não connosco mesmos, mas com Jesus, com aquilo que o preocupa, que são aqueles que são seus, aqueles que virão a ser seus, esperando a sua gloriosa manifestação em glória e preocupando-nos com Ele, orando para que o seu nome seja santificado. Ser humilde é também estarmos encantados não connosco mesmos, mas com Jesus. Estarmos preocupados em o conhecermos cada vez mais e melhor, pois quanto mais o conhecemos verdadeiramente, mais encantados estamos com Ele, mais o amamos. Ser humilde é exaltarmos não a nós mesmos, mas a Jesus, fazendo o Senhor soberano da nossa vida, do nosso destino, das nossas decisões, dos nossos quereres, crendo inteiramente nele e no seu plano perfeito para nós e para toda a humanidade. Ser humilde é ter fé, é focar a nossa vida, a nossa confiança, o nosso amor, a nossa alegria e a nossa esperança numa única pessoa, o Senhor Jesus Cristo.